Bom, pessoal, bom dia novamente. Renato Barros aqui. Essa nossa aula agora, nós vamos falar do conto moderno e contemporâneo, tá certo? A gente já viu na aula número 3 o conto tradicional e vamos ver agora a diferença do conto tradicional para o conto moderno e contemporâneo. Essa diferença é muito simples, pessoal. Vamos iniciar aqui e vocês facilmente verão a diferença. Então vamos lá, conto moderno e contemporâneo. A estrutura do conto moderno. Veja que eu coloquei aqui entre aspas a palavra estrutura. Por quê? Porque o conto moderno não segue um modelo estrutural. Né? Lembrem-se que nós vimos que o conto tradicional tem uma ordem. Né? Primeiro, a introdução, depois desenvolvimento, depois o clímax, depois a conclusão ou desfecho. Essa é a estrutura do conto tradicional. O conto moderno não segue essa estrutura, pessoal. Por isso que eu coloquei essa estrutura aqui entre aspas, porque o conto moderno não segue essa estrutura, tá certo? Esse conto moderno, ele tem um início, beleza? Tá? O início. Há escritores, ó, de novo o início entre aspas. Por quê? Porque ele não segue aquela ordem, pessoal. Introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho. Ele não segue. Há escritores que começam a narrativa pelo desfecho, ou seja, começam pelo final, e depois fazem o flashback, né? Ou pelo clímax, e depois fazem uma retrospectiva, tá certo? Esse 3 aqui não tá, é a pressa, eu fiz aqui de madrugada, então às vezes tem um errinho ou outro. Então, tem escritores, pessoal, que começam um conto do final, tem outros que começam no desenvolvimento. Isso tudo, pessoal, porque modernamente ficou muito chato você escrever uma história, principalmente assim, uma história fictícia, né? Um conto, com início, meio, o clímax e o fim. Então, para dar uma, digamos assim, uma repaginada em como se faz o conto, os artistas modernos começam de diferentes partes do conto. Ó, tanto é que a gente tem influência nisso até no cinema, pessoal. Presta atenção, esses filmes que nós assistimos atualmente, muitos deles começam com a última cena ou a penúltima cena. O desfecho do filme ele começa através disso e depois ele vai contar como iniciou, né? Como chegou até aquela parte para depois ir para o final. Pois é basicamente isso que os contistas estão fazendo atualmente. A estrutura do conto ela está bem mais fluida, ou seja, ele pode começar pelo final, pode começar pelo meio, pode começar pelo começo e depois ir lá para o final e voltar para o meio, tá certo? Então, a diferença básica do conto moderno para o conto tradicional é essa, que a estrutura do conto moderno, ela não é, digamos assim, fixa. Por exemplo, o meio. Alguns autores não chegam ao clímax e a narrativa termina no meio. Como assim, professor? Existem, pessoal, contos assim, existem filmes assim. O protagonista em plena busca por uma solução ao problema apresentado no conto. Isso tudo é para quê? Para que aquele que esteja lendo, ele fantasie, né? Ele imagine o que, que vai ser, o que vai acontecer, o que pode acontecer com o personagem principal, por exemplo. Tá certo? E aqui nós vamos para o fim, também entre aspas. Outros narradores terminam o conto em pleno clímax, deixando a história em aberto e delegando ao leitor o papel de imaginar um final. Tá certo? Ou seja, é simples, pessoal. Ou seja, né? Ó, tá vendo aqui. Ou seja, a diferença entre um conto moderno para um conto tradicional é que o conto moderno tem as mesmas partes, né? Partes aquelas: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Tem essas mesmas quatro partes do conto tradicional, tá certo? Mas, no entanto, porém, todavia, entretanto, a ordem dessa estrutura não é pré-estabelecida, ou seja, não é engessada. O conto tradicional tem a ordem engessada: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Mas isso é o conto tradicional. O conto moderno, essa ordem não é pré-estabelecida. O conto moderno pode começar do fim e terminar no meio, literalmente, né? Ou seja, o conto moderno ele é bem mais livre. Ele tem as quatro estruturas: introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão. Mas ele é bem mais fluido e pode começar do fim e terminar no meio. Tá certo?
Bom, então isso é basicamente a diferença do conto moderno e contemporâneo para o conto tradicional. E com isso, vocês já podem fazer a atividade, aliás, do nosso livro. Como eu falei na aula 3, vocês vão ter que fazer um conto tradicional, que é fazer uma história livre, né, com aquela coisa engessada, introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão. Mas também vocês vão ter que fazer um conto moderno, que está aqui, ó. Deixa eu passar aqui até eu chegar no conto moderno. Que é o livro didático de vocês. Está no capítulo 2. Aqui, ó. Isso aqui nós veremos daqui a pouco, viu, pessoal? Concordância nominal, concordância verbal, tudo direitinho. Mas aqui, ó, vou procurar logo a parte do conto, que é no final do capítulo, tá aqui. Conto moderno e contemporâneo. Vocês vão dar uma lida nesse conto aqui, Uma Vela para Dário, né, que ele é bem diferente do primeiro conto, do Cão Tinhoso. Vamos fazer os exercícios, beleza? Da página 60, 61, 62, né? E aqui, ó, 62 é hora de escrever. Então tem aqui, ó, o item 1, item 2. Aqui o item 3 vocês vão criar. Né? Aqui, ó, item 3, inventando um conto contemporâneo. Então, pessoal, produção textual nesse semestre são duas que vocês vão fazer. Vocês vão inventar um conto tradicional. O conto tradicional tem introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão, nessa ordem. E também vocês vão inventar um conto contemporâneo. O conto contemporâneo não pode ser nessa ordem. Você pode começar do fim, começar do meio. Você pode deixar o final para o leitor criar, tá certo? Terminar no clímax. Então, essas são as duas produções textuais que vocês vão ter que fazer para mim durante esse semestre, tá certo? Então, por aqui nós findamos essa nossa aulinha, apenas 7 minutos e meio, tranquilaço para vocês. E agora nós vamos entrar nas próximas aulas na parte de gramática, tá certo? Concordância verbal e concordância nominal. Talvez essas aulas durem um pouco mais porque, enfim, a parte gramatical é um pouco mais complexa, digamos assim, do que a parte de produção textual. Então, muito obrigado, até a próxima e é isso aí.